Pois bem, temos notado uma tendência crescente de neoapóstatas. No passado, os apóstatas eram muito mais corajosos. Optavam por se desligar completamente da fraternidade e publicar abertamente suas frustrações como ex-anciãos, ex-pioneiros, entre outros. No entanto, os apóstatas modernos não são corajosos assim. Eles detestam ser rotulados como apóstatas. Afirmam estar do mesmo lado das trincheiras da fraternidade. Dizem que a fé das testemunhas de Jeová é a mesma deles. Alegam estar em sua defesa e acreditar nos princípios fundamentais da fé. Bem, mas o que isso tem a ver com o tema desta série sobre o escravo fiel e prudente? Tem tudo a ver, porque esses neoapóstatas alegam não ser contra a fraternidade, mas contra o corpo governante. Alguns deles atacam abertamente a dianteira da congregação, deixando claro que desejam a remoção do escravo fiel. Outros são mais dissimulados. Ora, defendem alguns ensinamentos da fraternidade, ora, criticam sutilmente o escravo fiel em suas postagens. Esses dissimulados não concordam com a administração atual do escravo fiel, porém, não expressam isso abertamente. Suas postagens ambíguas têm o objetivo de gerar dúvidas sobre os ensinamentos normativos. Com isso em mente, o objetivo deste vídeo não será extinguir a neoapostasia, pois sabemos que somente Jeová pode fazer isso. Nisso, há uma verdade incômoda, porém verdade. Esses neoapóstatas sectários são necessários. Como assim? Veja o que diz a primeira aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Pois certamente haverá seitas entre vocês, para que também fique claro quais de vocês são aprovados. Exatamente. Devido à existência destes opositores, esta minoria de sectários emocionados entre nós nos permite identificar claramente quem está do lado correto. Nota: neste vídeo, apresentaremos apenas constatações. Você tem o direito de discordar do que você quiser. O que você não tem direito é de discordar dos fatos. Vamos apresentar um raciocínio importante nos primeiros tópicos que nos prepararão a entender o ponto alto do vídeo, o tópico número 5. Muita atenção e nos acompanhe até o final. Veja o escopo desse vídeo. 1. As testemunhas de Jeová passam pano para a dianteira? 2. Por que os opositores atuais não aceitam ser rotulados como apóstatas? 3. Como identificar canais, páginas, sites e redes sociais de neoapóstatas? 4. Examinaremos e refutaremos algumas das mentiras propagadas pelos apóstatas contra o escravo fiel. 5. Os textos utilizados pelos apóstatas para alegar que podem expor a congregação publicamente têm fundamento? Então, vamos para o primeiro ponto. As testemunhas de Jeová passam pano para a dianteira? Esta questão é relevante, porque a neoapostasia gostaria muito que expressássemos abertamente qualquer discordância que possamos ter sobre algum procedimento ou ensino do escravo fiel. Talvez eles esperassem que causássemos tumulto na internet como eles fazem. Eles também insinuam que, ao defender a estrutura organizacional, estamos, na verdade, tentando esconder as falhas da dianteira. Quando defendemos o corpo governante, não estamos defendendo os atos individuais dos membros, mas a instituição dentro da estrutura organizacional, pois é bíblica. Um dos membros pode ser afastado do corpo governante por ser imperfeito. Inclusive, isso já aconteceu. No entanto, quando um membro do corpo realmente apostatou e foi afastado, os apóstatas disseram que ele não era apóstata, mas um cristão verdadeiro, um irmão deles na fé. Risível, não é mesmo? Outra coisa é que os apóstatas pregam que não existe um corpo governante na Bíblia. Logo, quando eles fazem campanha contra o corpo governante, não é porque eles querem um ajuste. Eles querem, na verdade, a extinção da instituição. Vamos refutar essas falsas alegações agora. Pois bem, no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, encontramos um princípio
que pode nos ajudar a entender o que Jeová pensa e nos ajudará a agir de forma completamente diferente dos neoapóstatas. Veja o versículo 1. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como ousa levar isso perante os injustos e não perante os santos? Neste capítulo, Paulo aborda disputas que surgiram na congregação de Corinto, que não se limitavam a simples questões comerciais, como mostra os versículos 8 a 10. Perceba que Paulo não mencionou cargos. Não importa se o problema envolvia irmãos da dianteira, irmãos da congregação sem cargos, ou um irmão da congregação contra um irmão da dianteira, não importa. O princípio é o mesmo. Não levar questões congregacionais perante juízes descrentes. Alguns opositores apressados talvez possam argumentar, mas o texto está mencionando apenas em não levar para os tribunais. Trata-se somente de questões legais. Pois bem, cabe aqui a aplicação extensiva de uma lei. Em termos simples, isso é aplicável quando uma lei ou princípio não diz tudo o que deveria dizer explicitamente, mas cabe àquele que interpreta a orientação fazer uma aplicação usando a lógica. Portanto, se usarmos o raciocínio lógico e tivermos compromisso com a verdade, entenderemos que devemos evitar levar questões congregacionais a peritos na lei, a juízes que não servem a Deus, quanto mais a pessoas que não são peritas nem na lei e muito menos na palavra de Deus. Só uma observação aqui. Existem questões que podem ser levadas a tribunais. Veja no link da descrição. Retornando ao tópico. Considere o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 5 e 6 agora. Digo isso para induzi-los à vergonha. Será que não há nenhum homem sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Em vez disso, irmão vai a juízo contra irmão, e isso perante descrentes. O comentário de John Wesley, clérigo anglicano, diz: o problema principal dos coríntios era a séria falta de confiança mútua, o que resultou em uma perda de confiança em Deus. É lamentável haver desentendimentos entre cristãos. Ir a um tribunal por causa desses desentendimentos é ainda pior. Fazê-lo diante dos descrentes é o pior cenário possível. Expor a congregação diante de incrédulos é o pior de tudo. Não é à toa que Paulo estava expondo aqueles cristãos à vergonha. Ele complementa na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Não seria melhor sofrer a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Um verdadeiro cristão prefere ficar no prejuízo ao invés de fazer baderna com o nome de Jeová na internet. Então, caro seguidor, ao inspirar Paulo a escrever que se evitasse levar problemas congregacionais aos tribunais públicos, Jeová estava querendo passar pano para os problemas da congregação? Jeová é passapanista agora? Claro que não. Veja o que ele inspirou Paulo a dizer no versículo 5. Será que não há nenhum homem sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Intrínseca a essa pergunta, fica estabelecido o que Deus quer. Problemas congregacionais se resolvem na congregação. O apóstata diz: mas se realmente o escravo errou em algo, o motim não é rebelião. Resposta: acaso seria uma baderna pública o jeito correto de corrigir algo? O correto é o princípio pré-estabelecido por Cristo em Mateus 18, do 15 a 17, que na escala para resolver problemas teocráticos em nenhuma parte diz para ir à praça pública. Primeiro, entre os irmãos envolvidos, depois testemunhas e, por fim, a congregação. Mas nunca, em hipótese alguma, com pessoas de fora. Veja o comentário de Matthew Henry, erudito bíblico, sobre esses versículos. Os pleitos dão uma má imagem à igreja, motivando que os incrédulos prestem atenção em nossos problemas ao invés de nosso propósito. Em outras palavras, criticar a fraternidade em público faz com que os incrédulos foquem em nossos problemas,
não em nosso propósito. Não é de se estranhar, portanto, que os seguidores dessas redes sociais sectárias e apóstatas estejam se afastando cada vez mais da fraternidade cristã e levando outros com eles. Mas sabe por que os coríntios levavam seus problemas congregacionais ao público? Veja o que diz o comentário bíblico expositivo por Warren Wiersbe, pastor calvinista. Lembre-se de que todos esses problemas, divisão, imoralidade, disputa e comprometimento com o mundo têm a mesma origem. Os crentes em Corinto eram espiritualmente imaturos e não cresciam no Senhor. Essas pessoas eram fracas espiritualmente e imaturas. Isso nos lembra dos judeus que não acreditaram em Jesus. Veja o que eles fizeram em Atos 14:2. Mas os judeus que não creram incitaram e perturbaram as mentes dos gentios contra os irmãos. É exatamente o que esses hereges sectários fazem hoje. Por isso, caro seguidor, perguntamos: qual é o propósito de expor frustrações com a congregação em público? Onde está a maturidade espiritual nesse cenário? Resumindo, ao evitar expor problemas congregacionais em público, o objetivo não é ocultar, suavizar ou disfarçar o que acontece nos bastidores. O objetivo é obedecer a um princípio claro. Problemas congregacionais são resolvidos de forma congregacional. Portanto, essa acusação de que estamos encobrindo falhas da liderança está definitivamente enterrada.